Matildes e Matildos, vocês já ouviram falar da caverna Nutput? Uma caverna que fica nos Estados Unidos, onde é o túmulo de um jovem que, por infelicidade do destino, acabou preso nessa caverna e não conseguiu ser resgatado com vida, e o seu corpo não foi possível resgatar depois de morto também, e a caverna foi simplesmente lacrada com seu corpo lá dentro. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou assunto. A caverna Nutput, ela foi descoberta em 1960, nos arredores de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. É uma caverna que ela tem a formação dela é um pouco diferente das demais cavernas. Segundo a espeleologia, que é a ciência que estuda cavernas, quase todas as cavernas se formam em calcário, que durante os anos a água vai caindo nesse calcário, assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente isso. A água vai caindo, pingando, e aquilo vai fazendo um furo, vai fazendo um furo, vai fazendo um furo, e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai formando uma caverna. Só que a caverna Nutput, ela é o contrário. Não é a água que pingou no calcário e formou a caverna. Esta caverna é uma caverna de baixo para cima. Como assim? Ao invés da água dela ter sido construída, digamos assim, pela natureza, com a água pingando em cima e abrindo as fossas, é o contrário. A parte de baixo, a parte do solo desta caverna que tem água, uma água quente, uma água com uma temperatura maior do que o normal. E essa água de baixo para cima foi formando esta caverna. Ela foi fazendo isso aqui, ó, e formando esta caverna. Esta caverna, ela tem 430 metros de túneis. E isto o que conseguiu ser identificado antes dela ter sido selada. Algumas partes desta caverna, elas chegam a 30 metros abaixo. Esta caverna ela é conhecida como o tipo dela é como caverna hipogênica. As paredes dela são moles, é argilosa. Então, ao mesmo tempo que ela abre algumas partes, ela fecha também, porque a argila vai se mexendo. Do período de 1999 até 2004, 6 pessoas precisaram ser resgatadas desta caverna. Existem 3 pontos mais críticos dentro dela, que foi apelidada pelos espeleólogos e pelos trilheiros e pelas pessoas que faziam essa visita nas cavernas, como sendo comedor de escoteiros, comedor de capacete, canal do Nascimento, que o canal do Nascimento é um canal que ele tem apenas 25 centímetros de largura por 45 de altura. Então, dependendo do tamanho da pessoa, ela não consegue passar realmente por esse trecho. Em 2005, 4 jovens morreram afogados na mesma montanha onde fica essa caverna Nutput, que é a montanha Y. Em 2006, essa caverna foi fechada porque as pessoas estavam entrando na caverna durante a noite sem equipamentos necessários, e isso estava correndo o risco de acontecer uma tragédia. Ela ficou fechada até maio de 2009, quando foi reaberta. E aí foi reaberta e foi aí que aconteceu a maior de todas as tragédias. Nesta ocasião, quando ela reabriu, ela tinha sido comprada por uma companhia especializada nesse tipo de turismo. E eram feitas reservas online, que você preenchia os dados lá e você colocava o nome, e aí um grupo
de tantas pessoas por vez entravam na caverna. Não era assim a deusa Ara que entrava. E vem o nosso personagem principal, o John. John Edward Jones, um jovem que na época tinha 26 anos, era estudante de medicina, casado e com uma filha de 1 ano. John, quando criança, ele fazia passeios em cavernas, trilhas, montanhismo, junto com o pai e com o irmão Josh. E nesta ocasião, em 2009, 24 de novembro de 2009, às vésperas do feriado, que é nos Estados Unidos bastante comemorado, que é Ação de Graças, John tinha viajado para a família se reuniu, e aí o John com o Josh, o irmão dele, e mais um grupo de amigos resolveram ir conhecer essa famosa caverna Nutiput. Eles entraram na caverna. Quando eles entraram na caverna, num primeiro momento, todos eles chegaram numa parte principal, que era uma parte, digamos assim, a entrada, que era um salão maior, digamos assim, da caverna. Era conhecida como The Big Slide, a parte maior, assim, que era bem na entrada. Quando eles chegaram ali, eles se separaram. Um foi pra cá, outro foi pra cá, outro foi pra cá. E o John resolveu procurar o canal do nascimento, que é aquele canal que eu falei que era um dos 3 mais perigosos dentro da caverna, que tinha apenas 25 centímetros de largura por 45 de altura. Passado algum tempo, o John foi indo, como eu falei antes, essa caverna, as paredes dela são de argila. Essa argila, ela vai se movimentando, ela vai caindo, vai abrindo, vai fechando, vai abrindo, vai fechando. E o John, ele ficou neste ângulo, assim, 25 centímetros de largura por 45 de altura. John era um rapaz de 1,90 m e 86 quilos. Passado algum tempo que ele já estava nessa posição, completamente entalado, só com os pés para cá e a cabeça para cá, completamente para baixo, os amigos dele, junto com o irmão, começaram a procurar, que tinham percebido que ele tinha desaparecido. E o irmão dele encontrou ele. Num primeiro momento, o irmão tentou puxar pela panturrilha ele, só que não conseguiu. Por quê? Porque as paredes da caverna, como eu falei, elas se moldavam, elas se mexiam, eram praticamente vivas essas paredes de argila. Ele não conseguiu resgatar, não conseguiu auxiliar o irmão. Ele saiu junto com os demais para pedir socorro especializado para tentar o resgate do John. O Josh voltou com ajuda, com os socorristas, com médicos, com ambulâncias, bombeiros, as equipes policiais, espeleólogos especializados, enfim. 3 horas e meia depois que ele tinha encontrado o irmão nessa situação entalado. Nesta hora, o John já estava numa situação delicada, sua saúde já estava numa situação delicada. Por quê? Porque devido à posição que o corpo dele estava, o sangue estava indo em direção à cabeça. O coração dele estava tendo que trabalhar mais rápido para conseguir fazer esse processo de bombear sangue para o corpo inteiro. Foi dado água, foi dado alimentos para ele, a situação dele estava delicada. Os socorristas foram com um resgatista entrar na fenda para ter acesso até o John. Eles colocaram cordas em umas roldanas, né? E amarraram nas pernas do John para poder puxar o John. Eles começaram a fazer essa remoção, começaram a puxar o John, porém, uma dessas roldanas, ela acabou travando e quebrou. E a corda que estava nela acabou rompendo. Neste momento, o John voltou e encaixou um pouco mais na abertura que ele já estava. O coração do John
estava sobrecarregado. Nesta hora, neste momento, já fazia mais de 20 horas que ele estava nessa posição, e quando a corda arrebentou, que o seu peso acabou empurrando um pouco mais novamente na fenda, logo em seguida os socorristas, a equipe de resgate chegou próximo do John para verificar os seus sinais vitais, e ele estava bastante fraco. Foi dado água, foi dado alimentos para ele, mas não surtiu efeito porque o coração dele estava falhando. 27 horas depois que ele entrou na caverna, no dia 25 de novembro de 2009, os médicos que estavam presentes na equipe de resgate notificaram o óbito do John por falência dos órgãos, porque o coração ele não aguentou bombear o sangue pelo corpo todo na posição em que o John estava. Segundo o relato da equipe de resgate, se ele não estivesse naquela posição e se eles tivessem mais tempo, eles conseguiriam resgatar ele com vida. Mas o que complicou, o que dificultou não só o resgate, mas também diminuiu o tempo de vida de John, foi a posição que o corpo dele estava inclinado para baixo. O peso do sangue estava indo todo para a cabeça e estava dando uma sobrecarga muito grande no coração de John. Depois da constatação do óbito, foi ligado para a família, foi reunido as equipes de resgate e foi constatado que não era seguro tentar remover o corpo do John de dentro da caverna. Então, as equipes policiais, as equipes responsáveis pelo local, dono do local onde estava a caverna, enfim, todas as pessoas que tinham alguma responsabilidade, digamos assim, se reuniram junto à família e decidiram que não tinha como resgatar o corpo dele dali e que eles iriam lacrar para sempre a caverna com o corpo do John ali dentro. E foi o que foi feito. Foi colocado dinamite na parte da entrada, aonde foi colocado dinamite e preenchido com concreto a porta, e na parte onde o John estava, a parede próxima aonde ficou, porque ficou os pés dele para um lado, a cabeça para o outro e o corpo no meio entalado. Foi dinamitado também, caiu aquela parte da caverna em cima dele, e todas as entradas da caverna foram dinamitadas e concretadas. E do lado de fora, a família mandou construir um pequeno pedestal, uma lápide, em homenagem ao John, que ali acabou virando o seu túmulo. Jovem de 26 anos que morreu entalado na caverna Nutiput. Triste, né? Que coisa séria. Bom, esta é a história de hoje, mais uma história da Sexta História. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, deixe um like, quiser deixar um comentário, quiser dar uma sugestão de algum vídeo que vocês queiram, que vocês acham interessante de trazer aqui para o canal. Boa noite a todos. Lembrando que caiu na boca de Matilde, virou assunto.